A nossa aula, tá? Essa é a nossa segunda aula, né, do módulo, então a gente vai começar a falar um pouquinho, tá, sobre vetores, trabalhar um pouquinho com vetores, tá? E porque né, a gente vai perceber que, para quem já lembra, legal, né? Se eu começar a operar, né, os meus vetores, tanto de força e de momento, né, através da notação vetorial, isso vai facilitar muito, né, a resolução do problema, principalmente em problemas tridimensionais, tá? Então, mais lá na frente, vocês vão perceber melhor isso aí, tá? Galera, então, nossa segunda aula, eu vou gastar 5 minutinhos aqui dessa nossa aula, né, falando sobre o exercício anterior, tá? Por que eu vou falar? Tá? Eu tinha comentado com vocês, até brincado com vocês, que, né, na engenharia a gente escreve, não fica falando e olhando para o céu esperando o resultado, né? Então, da mesma forma que a gente escreve, a gente explica o que está escrevendo, né? Então, eu vi alguns exercícios que vocês mandaram, tá? E percebi que muita gente começa a desenhar de qualquer jeito, pá, número e acabou. É legal a gente explicar os passos que a gente está fazendo, tá legal? Então tentem se organizar dessa forma, vocês vão ver que vai melhorar muito, né? O entendimento do problema, às vezes até a solução aparece de uma forma mais fácil quando a gente organiza melhor as ideias, tá? Então eu vou resolver muito rapidamente, tá? O exercício da aula anterior, tá? Eu tinha falado para vocês, ó, a gente monta um diagrama esquemático, né? Ok? Então eu tinha montado esse problema aqui, né? Era um problema muito fácil de uma barra, né? Essa barra estava presa aqui nesse lado e na outra extremidade eu tinha aplicado uma força F que eu não conhecia, né? E aí essa barra ela tinha um diâmetro, não tinha? O diâmetro era dado, não era? E quanto é que era? Alguém consegue me dizer aí? 20 milímetros? Beleza. E qual era a tensão de admissibilidade do material? 300 megapascal, olha lá. Que maravilha. Beleza, isso aqui é suficiente, eu acho, para a gente resolver a questão. Tá? Então, 2, eu vou desenhar meu diagrama, tá, de corpo livre. Beleza? Diagrama de corpo livre, a gente chama também de DCL, tá? E aí o DCL, a função do DCL é eu tentar visualizar todas as forças atuantes, né? As forças externas aplicadas e as reações, né? Então eu desenho novamente, né, a minha estrutura, coloco a força externa que está sendo aplicada e agora tiro aqui esse vínculo, tá? E represento a reação equivalente ao vínculo, né? Eu disse que o problema era unidimensional também. Então aí vai aparecer só essa reação aqui, tá? Se eu orientar o meu problema assim, ó, vou colocar aqui, ó, nessa direção aqui vai ser meu y, tá? Posso chamar essa reação de reação na direção y, tá? E aí vou no 3, vou aplicar o meu equilíbrio, tá? Aplico o equilíbrio. Quando eu aplico o equilíbrio, né, eu verifico se o somatório das forças ela é igual a zero, se a força resultante é igual a zero. Como eu tenho um problema unidimensional, eu tenho somente uma equação de equilíbrio. Tudo isso a gente vai esclarecer mais na frente, né? Então, o somatório de força na direção y tem que ser igual a zero. Então, eu vou ter que F menos a reação em y tem que ser igual a zero. E aí eu descubro que o meu RY é igual a F, beleza? Né? E aí eu vou mais na frente, vou lá para o 4, tá? Vou fazer aqui, opa, o que aconteceu aqui? Ah, tá aqui, ó, 4, tá? 4, eu vou redesenhar meu DCL, meu diagrama de corpo livre, né? Porque eu já descobri quanto é que é essa reação aqui. Aí eu redesenho meu DCL, tá? Ó, a força externa. Olha agora a força de reação. Beleza. E agora eu vou no 5.
eu vou fazer uma análise, né, do esforço interno. Para fazer uma análise de esforço interno nesse problema aqui, né, eu tenho que fazer um corte imaginário. E aí, quando eu faço esse corte imaginário, né, vai aparecer aqui, ó, a reação de um lado e a força externa aqui do outro. Aí eu perguntei para vocês, olha, isso aqui está em equilíbrio dessa forma com que eu escrevi? Isso aqui está em equilíbrio da forma que eu escrevi? E aí vocês me responderam o quê? Que não, né? E para poder equilibrar o problema, tanto essa parte do problema quanto essa parte do problema, eu tenho que colocar o esforço interno, né? Então aparece o esforço interno aqui e aparece ele lá do outro lado. Aí eu falei para vocês, olha, tanto faz aplicar o equilíbrio aqui quanto aqui, né? Vai dar a mesma coisa, tá? Porque eu preciso aplicar o equilíbrio novamente para poder descobrir como é que se comporta o esforço interno. Então eu vou aplicar aqui, ó, somatório de força em Y tem que ser igual a zero. Então eu vou ter N menos F igual a zero. E daí eu concluo que o esforço interno normal ele é igual a F. Né? Aí, beleza. Vou lá para o meu sexto, que eu vou desenhar o diagrama de esforços internos. Diagrama de esforço interno. Tá? Então eu gosto sempre de desenhar o diagrama de esforço interno é assim, ó. Eu desenho a estrutura, tá? Com as forças e aí eu desenho um gráfico embaixo. Olha lá, é Y, que eu orientei isso aqui Y, e o único esforço interno que existia é a normal, né? E aí eu descobri, através desse equilíbrio, que a normal é sempre igual a F, seja lá qual for o ponto, né, a região aqui da seção transversal ao longo aqui da minha barra. Né? Ela vai ser, o esforço interno, ele vai ser sempre igual a F. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, olha, se eu fosse projetar essa barra aqui, tá? Eu projeto sempre pensando nos maiores esforços internos, nos maiores níveis de esforços internos. Qual que era a seção transversal que eu vou utilizar para projetar essa barra? É nessa, é essa, é essa, é essa, é essa, é essa, é essa? Qual que é? Falem aí. Qualquer uma? Por que qualquer uma? Não, mas e aí? Mas e aí se o esforço interno tivesse essa cara aqui, ó? E aí, qual seria o ponto que eu iria utilizar? Eu falei para vocês, olha, eu sempre essa região aqui, né? Eu sempre utilizo a seção transversal com os maiores esforços internos para projetar, né? Então, vou apagar isso aqui e vou fazer a pergunta de novo. Qual seria a seção transversal que eu usaria para poder projetar essa barra aí? Respondam aí. A tua resposta foi correta, qualquer uma. Né? Agora a justificativa não foi. Fala aí. Beleza, porque o esforço, olha lá, o esforço interno normal, ele é o mesmo em qualquer ponto aqui da barra. É por isso que eu posso pegar qualquer ponto. Não é? Se não fosse, eu teria que pegar o ponto com maior esforço interno. Legal? Então, ó, sim, a gente vai visualizar isso perfeitamente, tá? Estou só dando exemplo aqui, um exemplo simples, só para a gente tentar sintonizar por que eu preciso do esforço interno, tá? Então agora, você disse que, cara, nem lembro mais, mas estava, você, não foi isso que você falou. Você falou que
Tá, você falou isso, mas eu não entendi isso, não entendi que você tinha falado isso aí não, cara. Tá? Mas beleza, tranquilo. Então, ó, vou pro 7. Vou fazer uma análise, né, de tensão. Agora eu vou fazer a análise de tensão, a análise de falha, né? Então, olha, eu descobri que o esforço interno máximo é igual a F, tá? Então, eu sei que esse esforço interno, ele vai gerar uma tensão mecânica, né? Uma tensão normal, que vai ser igual ao esforço interno dividido pela área. Se a barra tem seção circular, é π d quadrado sobre 4. Legal? Então, ó, para a barra suportar, né, a barra precisa suportar esse nível de tensão. Então, numa condição crítica, essa tensão que eu gerei, ela tem que ser igual à admissibilidade do material, né? Então, essa tensão que eu gerei tem que ser igual a 300 megapascal. Tá legal? Então, ó, N vai ter que ser igual a π. Quanto é que é π? Desculpa, quanto é que é D? Eu posso usar π 3,14. E D? 20 ao quadrado dividido por 4. Tá legal? E aí, quanto é que dá essa continha aqui? Quanto é que eu acho N máximo? Deu 94, alguma coisa quilonewtons, né? Então, quando eu faço essa conta aqui, gente, se eu coloco aqui milímetro e aqui megapascal, esse meu resultado aqui vai dar em newton, 94.250 newtons, tá? Que eu posso transformar para megapascal. Tá legal? Então, ó, tá aqui a resposta. Beleza, gente? Dúvida aí ou nenhuma dúvida? Falem aí. Uai, você pode chamar de X, eu chamei de Y. Posso chamar de Z? Vou usar sim. Eu vou usar sempre isso aqui, ó. Tá? Eu vou sempre usar esse padrãozinho aqui, ó. Vou fazer sempre assim, ó. Vou usar aqui, ó, Z, X, Y, tá? Então, ó, vou jogar isso no plano. No plano vai ficar assim, ó. Y, Z e o X saindo aqui da tela. Beleza? É isso que eu vou usar sempre. Por que eu vou sempre usar isso aqui, galera? Porque exatamente, tá? E para eu poder sempre aplicar, né, para eu poder sempre utilizar a notação vetorial, tá? Para fazer as minhas operações, tá? Então, se você adota isso aqui, toda vez que você fizer escrever os teus vetores através da notação vetorial e operar, vai dar certo. Se você não obedecer isso aqui, vai dar errado. Tá legal? Beleza, gente? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Fala aí, gente. Falem aí comigo. Alguma dúvida? Nenhuma? Tá, então, ó, vamos estar combinado a partir de agora, hein? Todos os exercícios, né, a gente tem que ir explicando o que tá fazendo, tá? Então, não dá para só colocar a figurinha, a continha. Tentem explicar um pouquinho mais, tá? Isso aí vai ajudar na formação de vocês, tá? Vai ajudar, vai facilitar vocês organizarem as ideias e por aí vai, e resolverem um problema de engenharia. Beleza? Então vamos seguir, hein? Vou seguir aí com a aula de hoje, tá? Então a gente vai começar a falar sobre vetores e álgebra matricial, tá? Então, ó, aula de hoje. Ó, trabalhar com grandezas, a gente vai trabalhar com grandezas vetoriais no plano e no espaço. Tá legal?
Então, olha lá, conceitos iniciais aí. As quantidades físicas na engenharia podem ser representadas por grandezas escalares e grandezas vetoriais. Ok? Então, ó, grandezas escalares e grandezas vetoriais, gente, vocês já estão, né? Vocês sabem aí mais do que eu. Grandezas escalares, né? Elas vão dar ideia de somente a magnitude, né? Então, ó, como é que eu posso representar um fenômeno físico através de uma grandeza escalar? Quando é que eu posso fazer isso? Alguém consegue me dizer aí, me dar uma explicação? E aí? Tá, então vamos fazer. Eu poderia dizer assim que se eu te informar somente um número, você consegue entender o fenômeno? Pode ser dessa forma? Né? Então eu vou te dizer, olha, aquela esfera ali tem 10 quilogramas. Você entendeu a informação? Né? Ó, aquele ambiente ali tem 20 graus Celsius. Você entendeu a informação? Se somente você informando a magnitude, um valor, se você consegue entender o fenômeno, significa que aquele fenômeno físico ele pode ser representado por uma grandeza escalar. Mas caso, às vezes, a gente precisa de mais informações, né, para poder entender o fenômeno físico. Né? Como, por exemplo, o exemplo clássico nosso aqui é a força. Né? Posso dizer que, olha, eu vou aplicar 10 quilonewtons de força naquele componente mecânico. Você entendeu perfeitamente o fenômeno? Falei aí. Beleza. Será que, será que a gente não tem a necessidade de fazer a seguinte pergunta? Cara, vou aplicar onde? Em que direção? Em que sentido? Né? Então eu preciso de mais informações para poder descrever o fenômeno físico. Né? Quando eu preciso de mais informações, eu posso tomar mão de grandezas vetoriais, né? Para poder armazenar, né, todas as informações necessárias para eu entender o fenômeno físico. Né? Então, as grandezas vetoriais elas dão ideia de, além da magnitude, ideia de um ponto de aplicação, direção, sentido, como, por exemplo, a força, o momento e por aí vai. Entenderam, gente? Né? Então, ó, eu vou ensinar um outro macete para vocês, gente. Né? Às vezes, quando a gente sai ali do segundo grau, a gente está muito acostumado a ler o fenômeno e tascar a equação. Né? E às vezes essa não é a melhor forma de resolver um problema. Às vezes é muito mais produtivo você tentar entender o fenômeno físico para depois tentar representar matematicamente esse fenômeno físico. Né? Às vezes é mais fácil de você encontrar a solução quando você lê o fenômeno e rapidamente quer traduzir aquilo em uma formulação matemática. Tá? Então, a ideia aqui é essa, né? É mostrar para vocês que existem fenômenos dentro da engenharia que a gente pode representar através de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Na verdade, galera, quando vocês amadurecerem um pouquinho mais dentro da engenharia, vocês vão perceber também que, às vezes, uma grandeza vetorial ela não é suficiente para guardar todas as informações de um determinado fenômeno. Né? E o exemplo para a gente aqui legal é a tensão mecânica. Né? A tensão mecânica, gente, sabe que grandeza ela é? Alguém chutaria aí? Alguém já ouviu falar? Né? E chutaria que é uma grandeza tensorial. Né? E é um tensor de que ordem, gente? Não, 3x3 não. Ele é um tensor de segunda ordem. Olha lá. Eu posso representar uma grandeza tensorial através de uma matriz.
Quando você vê lá, aquela matrizinha 3x3 representando um tensor, o tensor tensão, isso é uma representação matricial de uma grandeza tensorial. Sacou? Não vamos aprofundar isso, só estou mostrando para vocês que, né, o negócio aí é legal. Por exemplo, uma grandeza escalar, eu posso considerar ela como uma grandeza tensorial de ordem zero. Uma grandeza vetorial é uma grandeza tensorial de primeira ordem. Né? O tensor tensão é uma grandeza tensorial de segunda ordem. Olha lá, por que uma grandeza tensorial de segunda ordem? Olha lá, eu vou usar aqui, eu vou apagar esse trecho aqui e vou aproveitar essa parte aqui, ó, tá? Para fazer um rabisco aqui para vocês entenderem. Olha lá. Lembra que eu falei para vocês que a definição de tensão é o esforço interno dividido pela área quando a área tende a zero? Né? Então aí eu defino tensão num ponto. Se eu pego esse ponto, né, eu posso pegar esse ponto material, né, e representar no que a gente chama de num cubo elementar. Né? E esse cubo elementar, ó, eu posso ter no ponto tensão nessa direção, tensão nessa direção, tensão nessa direção, ó, tensão nessa direção, tensão nessa direção, nessa direção, nessa direção, ó, nessa direção e por aí vai. E aí, como é que eu armazeno todo esse conjunto de informação no escalar? Como é que eu armazeno todo esse conjunto aqui de informação num vetor? Todo esse conjunto aqui de informações, ele só cabe num tensor de segunda ordem. Né? Existem tensores de terceira ordem, tensores de quarta ordem. Por exemplo, dentro da mecânica dos sólidos, né, todo mundo já viu essa equação aqui? Me respondam aí. Tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Quem já viu isso aqui? Alguma vez? Falem aí. Que é o conceito de deformação, que aqui eu posso escrever, ó, ΔL sobre L0. Né? Isso aqui, na verdade, a gente chama isso aqui de lei de Hooke, né, gente? Tá? Mas é a lei de Hooke unidimensional. Tá? A lei de Hooke, numa forma generalizada, esse cara aqui a gente chama de matriz constitutiva do material. Tá? Essa matriz constitutiva do material, tá? Então essa informação constitutiva do material, eu só consigo armazenar dentro de um tensor de quarta ordem. Olha lá o negócio. Tá? Então a engenharia aí é um negócio aí meio esquisito, né? Mas quando a gente começa a entender o negócio, né, as coisas saem aí de uma forma muito mais fluida, né? E vou dizer para vocês, quando a gente começa a entender um pouco melhor, né, quando a gente começa a pensar no fenômeno e depois tentar representar matematicamente, vou dizer para vocês, a gente começa a não precisar mais de decorar fórmula. A gente consegue entender de onde vem a fórmula e consegue chegar muito facilmente nas equações, né, que definem os fenômenos. Tá? Entenderam? Tem dúvida? Perguntem. Falem aí comigo, galera. Entenderam? Pô, tô sozinho? Caiu a ligação? Fala aí, Arthur. Faz uma pergunta? Porra, vou perguntar para mim mesmo, cara. Né? Então, é isso aí. Tá? Se não tiver pergunta, vamos para frente. Tá? Então, o importante aqui é a gente só perceber que um fenômeno ele pode ser armazenado em diferentes grandezas. Galera, aí a gente começa a trabalhar com força, tá? Com vetor força. Olha lá. Então a gente começa a perceber que as forças podem existir forças que a gente chama de forças coplanares, né? Duas ou mais forças são ditas coplanares quando estão contidas no mesmo plano.
Olha lá, posso pensar aqui, ó, y, z. Isso aqui, esse meu fenômeno aqui, eu não consigo perceber que ele está no plano. As forças são coplanares, né? Então eu digo que F1 e F2 são coplanares quando pertencem ao mesmo plano, tá? Então as forças F1 e F2 são coplanares e a força resultante F é calculada pela soma vetorial, né, de F1 e F2. Então, ó, essa força resultante é igual à soma vetorial dessas forças, tá? E aí, como é que eu faço a soma de dois vetores? Todo mundo sabe, não sabe? Fazer soma de vetor ou não? Acho que sim, né? Se não souberem, eu vou mandar vocês de volta lá pro Sigma, né? Então, olha lá. Então, só vamos fazer um treinozinho aqui rápido, tá? Porque depois a gente vai avançar para tentar relembrar a representação vetorial, né? Que vai facilitar bastante, né? Então, ó, por exemplo, considerem aqui, ó, eu tenho esse plano, coloquei um plano XY, né? Um vetor F1. E aí eu vou começar a ensinar para vocês da seguinte maneira. Vamos começar a somar vetores, decompondo vetor a vetor e descobrindo as componentes. Tá legal? A gente vai começar dessa maneira. Por que eu gosto de começar dessa maneira? Começar entendendo da forma que eu necessito decompor e conhecer as componentes. Porque dessa maneira eu entendo que a gente consegue perceber melhor o fenômeno, tá? Então, ó, se eu tenho essa força F1 aqui, né? Então, se eu olho dessa perspectiva aqui, eu consigo perceber que ela tem uma componente F1 na direção Y, e se eu olho através dessa perspectiva, eu consigo perceber que ela tem uma componente F1x. Tá legal? Isso aqui para vocês é moleza. Então, ó, através da força F1 e das componentes, gente, eu posso montar também o que a gente chama de triângulo de força, tá? Isso aqui é um triângulo de força. Isso aqui é legal da gente perceber, porque também vai nos ajudar pra caramba na hora de resolver os exercícios, tá? Tem momentos que a gente vai precisar montar o triângulo de força e o triângulo da geometria da estrutura para tentar conseguir entender e obter essas componentes. Vai ser a única forma, tá? Então é importante perceber que, ó, posso pegar essa componente aqui, ó, né? Colocar ela aqui. Posso pegar esse vetor aqui, ó, colocar ele aqui embaixo. E posso pegar essa componente aqui, ó, e colocar aqui. E aí fechar um triângulo. E esse triângulozinho eu chamo de triângulo de força. Legal, gente? Entenderam? Beleza, muito fácil, né? Até agora tá fácil. Desse jeito aí vocês já estão pensando, caraca, eu vou passar com SS. Né? Mecânica 1 é muito fácil. Esses caras que ficam dizendo aí que é difícil estão com nada. Né? Então, ó, vamos determinar a magnitude e a direção da força resultante aqui. Como é que vocês fariam? Né? Ó, vou olhar sobre essa perspectiva aqui. Se eu olho sobre essa perspectiva, eu vejo essa componente aqui, não vejo? Falem aí. E essa componente F2y, ela vai ser igual a quanto? A 150 vezes o cosseno de 10 graus, né? E essa força aqui, ó, posso projetar ela aqui, ó. Ela vai ter uma F1y vai ser igual a 100 vezes seno de 15 graus. E se eu olhar daqui agora, né? Vou ver isso aqui, ó. Vou ter aqui, ó, F1x vai ser igual a 100 cosseno de 15 graus. E esse cara aqui, ó, vai ser o F2x, vai ser igual a 150 vezes o seno de 10 graus, não é isso?
E aí, o que eu faço agora? Vou somar agora, ó. Somatório de força em Y, ou em X, vou começar por X, vai ser igual a o F1x mais F2x, concordam? Então vai ser 100 cosseno de 15 graus mais 150 seno de 10 graus. E aí vai dar o resultado. E vou somar na outra direção. Fy vai ser igual a 100 seno de 15 graus mais 150 cosseno de 10 graus. Consigo obter as duas componentes, a magnitude das componentes, galera? Vai dar quanto isso aí? Alguém consegue calcular para mim? E aí, quanto é que dá? Deu quanto? Então devagar, hein? Mais rápido, sexta-feira, pô, tem que ser rápido para acabar logo a aula. Vamos lá. Cento e 122,63 newtons, Newton. É. E a outra? Cento e 173,6 newtons. É isso aí, gente? Beleza, tá? Então, ó, fácil, não é? É fácil ou não é? Aparentemente sim. Oi? Desculpa, fala aí. Não, mas é muito fácil. Mas é fácil, né? Aqui eu estou só relembrando, porque o que, que acontece? A gente vai começar a aplicar essas coisas aqui, né? Esses conceitos, né? Essa álgebra matricial, vetorial, né? Dentro dos nossos problemas de estática, né? Então, mas é legal a gente só dar uma relembrada para poder esquentar o motor, né, bicho? Vamos seguir? Vou lá, tá? Então, ó, quando eu decompor uma força no plano, muito fácil, né? Duas componentes. E a força, só que a força, ela pode estar no espaço cartesiano, tá? Então a operação com vetores, né? Quando o problema está no espaço, se torna mais simples quando representamos o vetor, tá? Na forma cartesiana, galera. Olha lá, ó, forma cartesiana. Escreve isso no papel e cola na tua parede aí, bicho. Tá? Então, ó, forma cartesiana de eu representar no meu vetor. Como é que é isso? Tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, meu sistema de referência, minhas coordenadas cartesianas, tá? Y, X, Z, e tenho esse vetor aqui no espaço, esse vetor F, tá? Então eu posso entender que esse vetor F, ele vai ter uma componente, ó, aqui, né? Eu posso estar olhando aqui sob essa perspectiva aqui, ó. Eu vou ter uma componente nessa direção, que eu vou chamar ela de Fz. Mas eu vou ter também uma componente nessa direção aqui, que eu vou chamar ela de Fx. E vou ter uma componente nessa direção aqui, que eu vou chamar ela de Fy. E olha lá, eu começo, para eu poder entender a forma cartesiana, eu tenho que entender agora os meus vetores, eu tenho que perceber agora que existem, né, o que a gente chama de vetores unitários. Tá? Esses vetores unitários vão representar, obviamente, né, uma unidade, seja lá do que for, em cada uma das direções cartesianas. Tá? Então eu tenho o vetor unitário I, o vetor unitário J e o vetor unitário K. Tá? Tá? Então os vetores unitários I, J, K são usados para representar as direções cartesianas.
Assim, o vetor f ele pode ser escrito como? Olha lá. Então, f pode ser escrito como fxi mais fyj mais fzk. Tá? Então, ó, eu escrever meu vetor dessa maneira, isso significa que eu estou escrevendo meu vetor na forma cartesiana. Tá legal? Então, olha lá, gente. Às vezes, né, imaginem só, você tendo um ponto, né, um sistema de referência, e agora, agindo sobre esse ponto, cara, você tem milhares de forças, tá? Milhares de forças atuando sobre ele. Será que é melhor eu pegar vetor a vetor, tá escrevendo em cada um, decompondo em cada um dos eixos e depois está somando aqui, somando aqui, somando aqui? Ou é melhor eu tentar pegar esse vetor 1 e escrever na forma cartesiana, esse vetor 2 escrever na forma cartesiana, esse vetor 3 escrever na forma cartesiana, vetor 4 na forma cartesiana, vetor 5 na forma cartesiana, e depois fazer o seguinte: somatório de força vai ter que ser igual à força resultante. E aí eu vou somar todos os vetores, né, representados nas componentes cartesianas. E depois eu vou, obviamente, agrupar tudo que está multiplicando o vetor unitário i, tudo que está multiplicando o vetor unitário j e ver tudo que está multiplicando o vetor unitário k. Né? Tudo que estiver multiplicando o vetor unitário i eu somo, tudo que estiver multiplicando o vetor unitário j eu somo, e tudo que eu estiver multiplicando o vetor unitário k eu somo também. E aí eu vou ter a força resultante em cada uma das direções. Entenderam ou não? Ou ficou difícil? Falem aí. Só um entendeu? Beleza, então. Por enquanto está tranquilo, também acho. Então, ó, vamos escrever esse vetor aqui, ó. Tem um vetor de 100 newtons e eu quero escrever ele na forma cartesiana. Escrevam aí para mim, tá? Então, ó, eu vou ter uma componente aqui, ó. Vou ter uma componente aqui e vou ter uma componente aqui, tá? Então eu vou ter a Fz, o Fx e o Fy. Para quem está se perguntando, cara, como é que eu vou achar Fx e Fy? Obviamente que esse cara aqui eu posso decompor em um vetor para cá também, ó. Eu vou chamar ele de f no plano xy e aí depois eu decomponho ele em Fx e Fy. Achem aí para mim as componentes. Quem vai ser o Fx, quem vai ser Fy e quem vai ser o Fz. Determinem aí para mim, galera. Já terminaram? E aí, Gustavo, terminou já ou não? Tá devagar, hein? E aí, quanto é que deu, gente? O Z deu quanto? 80 aí? Ah, beleza.
Quanto é que deu? Repete aí, desculpa aí, falhou, cara. 70, opa, aí que é bom, aí sai briga. Então olha lá, vamos lá. Então ó, vou decompor o 100. O 100 eu vou jogar para cá. Então ele vai dar 100 cosseno de 30, concordam comigo? E aí vou projetar para cá. Ó, vai dar esse f no plano xy, vai dar 100 seno de 30. Agora eu vou jogar para cá e para cá. Então vai ser 100 seno de 30 graus vezes o cosseno de 45 graus. E para o outro lado vai dar 100 seno de 30 graus vezes o seno de 45 graus. Concordam? Então dá quanto aí? Quanto dá o Fx? 35,36 newtons. E o Fy? Mesma coisa? 35,36 newtons. E o Fz? 86,6 aproximadamente. E aí os outros? Conseguiram calcular? Deu isso aí? Fácil, né? E aí, galera, o resto aí? Tem 2, 3, 4, 5 no máximo aí falando, hein? Beleza. Então, ó, olha aqui como eu expliquei, ó. O Fy faz aí 100 seno de 30 vezes cosseno de 45. Quanto é que dá isso? Não, ó, olha lá, olha lá. Vou olhar sob essa perspectiva aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tem uma componente para cá. Então vai dar 100 cosseno de 30. Agora, eu vou pegar esse cara e vou projetar para cá, ó. Então ele vai ser 100 seno de 30, porque o ângulo de 30 graus é entre o vetor e o eixo Z. Tá? Então agora, esse cara aqui, eu posso decompor nas direções x e y. Porque esse vetor fxy faz um ângulo de 45 graus, né, com o eixo y. Então, ó, 100 seno de 45 vezes o cosseno de 45 para cá e 100 seno de 30 vezes o seno de 45 para o outro lado. Entendeu? Beleza. Fale aí. E aí, galera? Você fez essa conta aqui? Fez essa conta aqui? E aí? Sim, mas aqui não deu 35 para cada lado? Não, não pode, né? Radiano. É. Tem que olhar isso aí, hein? Na hora da prova não pode dar um vacilo desse aí não, hein, cara? Se o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, fx e fy só pode dar metade, né, do fxy, né? Tem que ser o mesmo valor para cada lado, né? Beleza. Todo mundo encontrou isso? Cara, é bom indicar, né, o cálculo como chegou lá, né? Tá bom? Posso seguir? Olha lá. Então agora, né, mostrei para vocês como é que a gente faz. Então, opa, faltou concluir aqui, né? Então, ó, o vetor f, ele pode ser escrito como, então, gente? 35
35,36i mais 35,36j mais 86,6K. Tudo isso Newton. Olha lá, esse meu 100 kN, aqui, essa é a representação cartesiana desse vetor. Entenderam? Beleza, hein? Então é assim que eu pego um vetor, tá? E escrevo na forma cartesiana. Então, ó, vou pegar aqui, gente, né? Vou lá para esse outro problema aqui, ó. Vou somar agora dois vetores na forma cartesiana. Então, ó, a soma de vetores cartesianos. Então, a soma de dois ou mais vetores se dá de uma forma muito simples, né? Caso os vetores estejam escritos em termos de suas componentes cartesianas, né? Então, ó, estou dando esse exemplo aqui, ó. Tem esse vetor aqui, ó, o F1. O F1 ele é igual a 60J mais 80K, Newton. Tá? Quando eu leio isso aqui, gente, o que eu imagino do F1? Ele tá no quê? Ele está no plano YZ, né? Porque a componente X dele é zero. Né? E aí eu tenho esse outro vetor aqui, ó, o F2. O F2 é 50i menos 100j mais 100k. Então, ó, ele é 50i, ó, 50i na direção x, menos 100j, ó, aqui, ó, menos 100j e mais 100k, ó, aqui, ó, mais 100k, tá? E agora eu quero somar o vetor F1 mais o F2, tá? Então eu quero somar F1 mais F2. Então eu quero F1 mais F2. Isso aqui vai dar igual a quanto? Tá? Então se os vetores estão escritos na forma cartesiana, basta eu jogar aqui, ó, 60J mais 80K, tá? Mais 50i menos 100J mais 100K Newton, tá? Então essa força resultante, que é igual a F1 mais F2, vai ser igual a quanto? Quem está multiplicando o vetor unitário I? Quem é que está multiplicando o vetor unitário I? Zero. E o 50 aqui? Tem zero de um vetor mais 50 de outro. Então vai dar 50i. Concorda? E quem está multiplicando o j? Ó, aqui e aqui, ó. Eu tenho 60 menos 10, menos 100. Dá quanto? Menos 40j. E quem está multiplicando o k? Ó, 80 mais 100. Vai dar quanto? 180k. Tá aqui, ó. Então, se eu for somar esse vetor com esse vetor, tá aqui, ó, o vetor resultante em coordenadas cartesianas, na forma cartesiana. Sacou, gente? Beleza, né? Cara, essa notação cartesiana, ela é muito boa. Ela ajuda muito, tá? Vocês vão perceber mais lá na frente que eu vou começar, obviamente, quando a gente começar a estudar esforços internos, quando a gente começar a calcular reação nos vínculos, né? E eu tiver um conjunto grande de forças, né? Vocês vão perceber, eu vou começar ensinando assim, ó, decompõe, gira para um lado, gira para o outro, que é para a gente poder entender o fenômeno. Depois, eu vou falar assim, entenderam o que está acontecendo fisicamente? Vocês vão falar assim, pô, eu consigo perceber o que está acontecendo fisicamente. Então é assim, vamos ler o problema, entender o que está
se passando fisicamente e já vamos representar matematicamente o problema, né? Essa representação aqui nada mais é do que uma representação matemática já, tá? Então, quando a gente já faz isso direto, cara, a chance de você errar o problema, a resolução do problema, ela é muito pequena, a não ser, obviamente, que você erre a álgebra aqui dentro, tá? Mas a construção, né, a modelagem ali do problema físico que está acontecendo, você não erra de jeito nenhum, né? Porque às vezes uma força, por exemplo, ela pode estar muito distante de um ponto que a gente está tentando analisar, tá? E essa força, ela pode gerar, por exemplo, momentos, né, em várias direções, que às vezes a gente pode não estar percebendo. Quando você já modela matematicamente, quando você já joga nessa escrita cartesiana, você não erra de jeito nenhum, tá? Mas obviamente que a minha função aqui é tentar fazer com que vocês percebam primeiro, né, como é que é o fenômeno físico, tá? E depois, quando vocês já tiverem craques, né, aí a gente já vai para álgebra, para matemática, para representação matemática e para resolução direto já do problema, tá? E eu vou querer que vocês sejam o mais velozes possíveis, né? E obviamente corretos na resolução do problema, né? Por quê? Gente, vocês têm que lembrar o seguinte: mecânica 1 a gente está trabalhando com esforços internos, tá? A gente vai trabalhar com os esforços internos. Muita gente reclama, pô, o Lucival dá 2 horas só para a gente resolver um problema de esforços internos, né? Imagina só, lembra que eu mostrei aquele fluxo da aula passada? Eu falei, ó, análise de esforço interno, aí depois a tensão, aí depois uma análise de falha, aí depois o dimensionamento. Se aqui no esforço interno, né, eu estou demorando 1 século para calcular isso, para eu chegar aqui, malandro, né, a necessidade do problema já acabou. A necessidade de se resolver o problema já acabou, né? Então, na engenharia, isso aqui, como eu falei, o cálculo desses esforços internos, né, tem que estar no sangue do engenheiro. Tá? Isso aqui o cara tem que ser muito craque em calcular. Então, a gente vai devagar, né, vai ganhando velocidade, e lá na frente, vocês têm que estar calculando isso de uma maneira muito rápida, muito fácil, né, muito fluida. Legal, gente? Entenderam a ideia? Beleza. Querem perguntar alguma coisa? Querem perguntar se o Flamengo vai ser campeão? Eu respondo. Vai ser, não estou mentindo, né? Gente, olha lá. Já coloquei lá uma lista de exercícios, tá? Eu coloquei lá uma lista, uma primeira lista, tá? E eu marquei alguns exercícios, tá? Vão resolvendo esses exercícios que eu marquei, tá? Então resolvam, e eu vou dar um prazo até a quarta-feira, né, da próxima semana, até às 12 horas, para vocês me entregarem, tá? Professor, só para fazer o que está marcado, olha lá, galera, é para fazer tudo, é para fazer o máximo que puder, tá? O que vocês vão me entregar é o que está marcado. Beleza? Beleza, gente, eu vou parar a gravação aqui.